Da sala. Então, muito bom dia, meninas. Hoje a gente vai falar sobre o nosso planejamento trimestral de ações que a gente pode fazer nesse trimestre de 2026 para determinar já alguns fatores. É muito complicado, às vezes, quando a gente tem que trabalhar no mês a mês, que é, imagina, a gente está em janeiro, agora que a gente vai definir o que vai falar em janeiro. Aí chega fevereiro, aí a gente vai ter que definir fevereiro. E aí é uma coisa que eu tinha conversado com a Luma da gente sempre antecipar. Então, agora em janeiro vai acontecer isso, mas quando for em março, a gente já traz sugestões de abril, maio e junho. Então, a gente sempre trabalhar com essa antecipação de 3 meses aí para vocês terem uma ideia e também ir maturando melhor a ideia do que vai aplicar nos próximos 3 meses, eu acho que é muito importante. Quanto mais à frente a gente tiver do planejamento, melhor vai ser, melhor vocês vão conseguir se organizar. Às vezes, quando a gente decide em cima da hora, a gente não se planeja, não tem às vezes um insight tão bom e a gente definindo já antes, imagina, eu vou trazer aqui para março uma sugestão de trabalhar o mês das mulheres. Então já é algo que vocês podem ir pensando. Por exemplo, a gente vai ofertar alguma coisa, eu vou dar algum brindezinho para as mulheres que se inscreverem. Enfim, é uma coisa que vocês têm aí um planejamento, né, de 2 meses, querendo ou não, até chegar março para conseguir aplicar. Então, por isso que é bom a gente trabalhar com essa antecipação. Então, eu vou falar um pouco aqui de como a gente entende, né, que funciona a cabeça do cliente agora no começo do ano, com algumas chamadas para a gente utilizar nesse começo do ano. E também algumas ações, até roteiros para vídeos. Eu trouxe também alguns roteiros para vocês gravarem, coisas simples que vocês podem implementar ali nas redes sociais também, para fazer sentido com tudo isso que a gente está falando, tá? Deixa eu colocar aqui para mostrar minha tela. Peraí. Quando vocês estiverem vendo, aí vocês só me sinalizem, tá bom? Apareceu. Show. Então vamos lá. O que que eu trouxe aqui pra gente? Então, a frase que eu defini aqui como uma chave, uma frase mestre aqui para esse momento é: o primeiro trimestre define o ritmo do ano inteiro. Quem entra em janeiro com estratégia, colhe consistência até dezembro. Que é isso que a gente falou, de sempre ter a antecipação. Se a gente trabalhar com a antecipação, a gente vai conseguir sempre se antecipar ao comportamento do cliente, às estratégias que a gente vai definir. E não dá para a gente começar o ano de uma forma diferente, sem uma estratégia já definida, sem alguns pontos já pré-definidos. Então, aqui, alguns pontos de atenção. A gente entende aí de janeiro a março é um período de maior intenção de mudança, ou seja, todo mundo termina o ano fazendo promessas para o próximo ano. E todo mundo tem aquela frustração de algo que poderia ter feito que não fez. Então, esse começo de ano é aquele começo que o cliente ele sempre está querendo uma transformação, que ele está querendo uma mudança, que ele está querendo se cuidar. Então, aí, esse é o gatilho que a gente tem que usar ali nas redes sociais, nas campanhas que for executar, que é pegar essa ideia de mudar, de começar o ano com vida nova, de mudar, de se libertar das dores, enfim. O cliente, ele não quer só exercício, ele quer alívio, saúde e constância. Então, mais do que ele querer se inscrever, por exemplo, no Pilates, ele também tem o desejo de ser constante nisso. Muitas vezes ele falha, mas ele tem aquele desejo de que ele quer essa constância. Então, incentivar isso é muito importante. E aí é onde o Pilates entra como uma solução inteligente, segura e sustentável para esses tipos de clientes. Então, o que que a gente trouxe aqui de mentalidade de cliente no início do ano? Eles entram com as dores acumuladas, né? Maioria na coluna, lombar, cervical, cansaço físico e mental. Então, embora todo mundo terminou ali o ano, muitos tiveram um recesso, mas é muito normal entrar o ano já desgastado, né? Principalmente quando as pessoas têm muita dor, muscular, dor no corpo. É uma coisa que não some de você ficar ali uma semana sem fazer nada, não. Aquilo volta, né? Conforme volta o ritmo, volta as dores. E eles têm essa frustração de ter abandonado os exercícios no ano anterior, que nada mais é do que aquilo que a gente acabou de falar, de não ter conseguido cumprir uma promessa que fez ali no ano anterior, ou de começou e não conseguiu
concluir, evoluir, e aí é nisso que a gente trabalha. O que que eles buscam? Recomeçar sem sofrimento, sentir menos dor, criar uma rotina possível, e aí é onde o Pilates ele se enquadra perfeitamente, né? Porque são treinos com acompanhamento, com horário, enfim, e cuidar de si em um bom ambiente. O cliente ele não compra o Pilates, ele compra o alívio, segurança e qualidade de vida. É igual a gente quando compra um celular. Eu não ligo pro aparelho, mas o que eu quero é a funcionalidade que o aparelho vai me entregar. Quando a gente compra uma comida, a gente está comprando a sensação que a gente tem quando a gente come determinada coisa. Então, é muito sobre a experiência, mais sobre a experiência do que ele vai sentir, do que o que ele está comprando em si. Então, o que a gente tem que sempre pensar é: eu não vendo Pilates, eu vendo a solução para sua dor. E eu acho que é esse o ponto que a gente mais tem que bater nesse ano. Então, aqui, algumas ideias, né, que a gente tem de calendário estratégico para esse primeiro trimestre. Começando com janeiro, eu trouxe aqui o recomeço consciente, que é vida nova, corpo cuidado, ou a gente pode adaptar ao vida nova, corpo novo, enfim. E as abordagens são voltar a se mexer sem dor, construir uma rotina possível, começar certo, não rápido, sugestões de conteúdo, comece o ano sem dor, Pilates para quem quer recomeçar com consciência e seu corpo não precisa sofrer para mudar. Ou seja, muitas pessoas acreditam que para o corpo ter uma transformação, ele vai ter que ter um choque muito grande. E aí é onde eu acho que entra aquela questão de trabalhar com a personalização, que o treino ele é adaptado de acordo com a necessidade do aluno, ao momento do aluno, a dificuldade até que ele tem, a dor que ele quer tratar, que é algo muito personalizado. Então, aí entra nessa questão do corpo, né, que não precisa sofrer, e sim ser cuidado para que ele mude. Então, a gente já está aqui em janeiro, então já estamos aí atrasados, né? Já perdemos, querendo ou não, 2 semanas. Então, isso aqui tem que começar o quanto antes. Seja na produção de conteúdos ali para as redes sociais, stories. Isso tem que já começar a pegar muito forte, porque já se passaram 2 semanas. Inclusive, isso pode ser um gatilho para usarem nas redes sociais, de falar assim: já tem 2 semanas que o ano começou e você ainda não fez nada de diferente. Já tem 2 semanas que o ano começou e você ainda não começou a aplicar nada de novo na sua vida. Tem 2 semanas que o ano começou, você prometeu que ia fazer melhor, mas ainda não foi atrás. A gente está aqui para te ajudar. Então, trabalhar muito com essa parte de que o ano já começou e que a pessoa já está perdendo tempo. E querendo ou não, a gente tem que pensar aí, o verão é a melhor época, né, para se cuidar, porque é onde está todo mundo também motivado para sair de casa, porque no inverno ninguém quer sair. Então, a gente tem que aproveitar o clima ao nosso favor nesse aspecto também, falando aí de janeiro, tá? Definiu janeiro, janeiro já está rodando aí as estratégias. No final da reunião, eu vou mandar para a Luma o link do Drive, onde vai ter essa apresentação e também onde vai ter alguns roteiros para vocês gravarem vídeos. É mais para vocês terem uma ideia, que a gente vai trabalhar também com esse tipo de abordagem. São vídeos curtos, que não vai levar muito tempo para vocês gravarem, coisas rápidas, mas que também vão direto na dor do cliente, principalmente a gente trabalhar com a frustração do que ele não cumpriu ano passado para transformar em uma evolução nesse ano, tá? Aí aqui eu trouxe algumas ideias também de fevereiro e março. Então, definiu as estratégias de janeiro, já começa a definir fevereiro. Como diz a música, em fevereiro tem carnaval. E como que a gente pode trabalhar com isso? Tema central, movimento sem exageros, que é cuidar do corpo também é saber dosar. A diferença entre o carnaval e parar tudo. Corpo preparado sofre menos, ou seja, para aquelas pessoas que gostam de ir numa folia, então que prepare o seu corpo antes de ir, né? E aqui algumas sugestões de conteúdo. Enquanto uns exageram, outros se cuidam. Pilates também é autocontrole. Conteúdos leves com humor sutil, sem infantilizar, que é trabalhar esse tema do carnaval. Não sei se vocês fazem aulas temáticas, por exemplo, isso é uma coisa legal, às vezes, de fazer aí no estúdio, divulgar isso para atrair pessoas e trabalhar mesmo com essa questão de que você é do time da folia, então comece a preparar o seu corpo para você conseguir aguentar o ritmo. Se você não é da folia, de qualquer forma, vem cuidar aqui do seu corpo, enquanto tem algumas pessoas lá desgastando o corpo no carnaval, muitas vezes não sei, ficando muito tempo em pé e acaba prejudicando a coluna, enfim, você tá aqui se cuidando. Então, saber falar com esses dois públicos é muito importante, porque enquanto tem uns que não vai no carnaval, tem outros que vão adorar. Então, a gente tem que ter essa dosagem para saber falar com os dois públicos
de forma diferente, mas usando o mesmo conteúdo. Então, imagina, se eu fizer um Reels falando assim: você é do time da folia? Vem então preparar o seu corpo para o carnaval. Você é do time que prefere descansar? Então vamos cuidar do seu corpo da mesma forma, vamos trabalhar as suas dores. Enfim, é saber falar com essas duas questões. Deixa eu liberar mais alguém aqui para entrar na sala. Quando a gente fala de março, a data mais forte querendo ou não, é o Dia da Mulher, né? Então, é uma data muito importante que a gente tem que pensar aí com um carinho nela, com a antecipação, porque querendo ou não, né, o maior público acaba sendo de mulheres, e quanto mais a gente conseguir chamar atenção nesse aspecto, melhor é. E aí eu trouxe aqui algumas ideias de abordagem. Mulher que cuida de si, sustenta tudo melhor. Corpo forte, mente mais leve. Pilates como espaço seguro para a mulher. E sugestão de conteúdo. Cuidar de si não é um luxo. Força feminina começa no autocuidado. O corpo da mulher muda, o cuidado também. E aqui eu acho que valia muito nesse mês trabalhar com alguns conteúdos relacionados a mulheres que se dedicam tanto para cuidar da casa, dos filhos, da família, dá conta do trabalho e não consegue tirar um tempo para cuidar de si mesmo. Então, falar com esse tipo de mulher é muito importante. E muitas mulheres hoje em dia, né? Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, que sofrem um abuso, né? E muitas vezes o Pilates ele pode ser uma salvação para tirar essas mulheres dessa situação, fazerem elas se enxergar. A maioria das mulheres que sofrem esses abusos psicológicos ou físicos são mulheres que elas estão deixando de olhar para si. Então, eu acho que poderia existir alguns temas muito fortes nesses aspectos para a gente conseguir atrair mais mulheres para o Pilates. Porque quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a se enxergar, e é onde a gente consegue ter força para tomar outras decisões na vida, né? Então, trabalhar essa parte aqui do autocuidado é muito importante. O que eu daria de dica é já começar. A gente está aqui em janeiro, mas já ter a cabeça aí sempre em fevereiro e março também, e trabalhar com essa antecipação, que é pensar quais ações a gente pode ter no mês das mulheres, né? Tirando os vídeos aí que eu já sugeri, mas quais ações extras? Dá para a gente oferecer um desconto? Dá para a gente oferecer um desconto para mulheres, né? Ou dá para a gente oferecer algum brinde? Uma rosa, um chocolate? Alguma coisa, sabe? Só para fazer desse evento, desse mês, uma coisa mais importante, ou talvez um aulão, ou no mês das mulheres, a gente, num dia do mês, ou no, sei lá, uma vez por semana, as mulheres vêm de rosa, não sei. Trabalhar coisas nesse aspecto para ter ações, né, que movimente, para a gente só não chegar no dia 8 de março, fazer um post de Dia da Mulher e esquecer do resto dos dias. Então, como a gente trabalha numa campanha mensal, a gente tem que pensar em estratégias para construir um mês como um todo, o mês inteiro, tá? Aqui, campanhas chave do trimestre. E aqui já são campanhas mais relacionadas a conteúdos também, mas também para quem quiser fazer tráfego, né? Que é começar o ano sem dor agora para janeiro, que é o que a gente já falou. Então, quais ideias já são? Aula experimental focada em dores, avaliação inicial mais conversa e comunicação emocional, não técnica. Então, muitas vezes, quando o cliente procura um estudo de Pilates, ele não quer tanto a técnica, ele quer aquele lado mais emocional, aquele acolhimento, ele quer saber que você vai resolver o problema dele, a dor dele, e isso é muito importante. Campanha de fevereiro, que é Pilates não tira férias, que é focar mesmo ali no público, né, que vai estar de férias por conta do carnaval, já para fazer essa chamada aí para eles irem se inscrever no Pilates, irem treinar. Então, aqui a gente vai trabalhar com abordagem de constância e intensidade. Cuidar do corpo também é uma escolha. E focar no público que vai estar mais à toa para chamar para conhecer o estúdio. Então, enquanto muitos vão viajar por conta de feriado de carnaval, muitos vão estar em casa. E esse público, embora, né, se o estúdio for fechar também nesse período aí do carnaval, isso não impede da ação continuar para agendar esses alunos assim que vocês voltarem ativa também. Então, trabalhar enquanto vocês estão fechados também é uma estratégia, porque não pode parar de vender em nenhum momento. E aqui a campanha 3 que ela é focada nas mulheres, o objetivo é fortalecer o vínculo e atrair o público feminino. E as ideias são de aulas temáticas, conteúdos emocionais, depoimentos reais. Então, essa parte de depoimentos reais acaba sendo muito legal também, porque se tiver, né, aquela aluna que pode dar um depoimento, isso fortalece muito vocês. Imagina uma mulher que faz, já
tá com vocês há algum tempo faz um depoimento falando, olha, quando eu comecei a fazer pilates, eu comecei a me ver melhor como mulher, eu comecei a me cuidar melhor, comecei a me sentir mais bonita, mais disposta. Então, isso acaba sendo mexe muito na dor de mulheres que estão se sentindo esquecidas, né? A queixa da maioria das mulheres é que elas cuidam de todo mundo e ninguém cuida delas. Então, eu acho que isso seria muito legal de trabalhar aí em março, tá? Aqui, conteúdos que os estúdios devem gravar. Então, tem alguns tipos de vídeos aqui essenciais para o trimestre, que é um conceito de vídeos educativos simples, vídeo de autoridade, que são já os professores que gravam, vídeos emocionais e depoimentos. Então, por que que o Pilates ajuda nas dores? Pilates é para quem nunca treinou, que são aquelas dúvidas frequentes, né? Vídeo de autoridade, que é falando dos benefícios, falando com empatia, linguagem simples, ou seja, sem muita teoria. Não é preciso usar o nome dos equipamentos ali quando grava os vídeos, porque a maioria das pessoas não conhece. Os bastidores já estão mais relacionados a vídeos emocionais, né? Que é mostrar, às vezes, a prática de um aluno enquanto faz o treino, mostrar o ambiente do estúdio e aquela sensação pós-aula. Então, é depois de um treino, fazer ali um estilo de depoimento também com o cliente, perguntando o que que ele achou da aula, como ele chegou e como ele está saindo, como ele está se sentindo. E aqui são os depoimentos, que é o que a gente sempre sugere, porque, querendo ou não, nada mais vende aí do que a verdade, né? O depoimento de uma pessoa para outra, isso é muito atrativo. Então, o cliente falando da dor, de como ele chegou e como ele sai, né, hoje do estúdio, falando da constância e também de bem-estar. E aí que eu sei que quando eu toco no assunto de vídeo, a preocupação de vocês é em gravar, em editar. E hoje em dia, nada mais tem conectado do que vídeos reais. Então, até coloquei aqui como uma dica, né? Não se preocupe com megas edições, os vídeos reais conectam mais. A gente tem tido aqui alguns casos de alguns clientes que a gente tem analisado, e a maioria dos vídeos que está dando mais retorno a nível de tráfego e engajamento tem sido vídeos reais. Às vezes o cliente coloca o celular aqui, fala direto para o celular, é um vídeo direto, não tem nem corte, é só o cliente mesmo falando sobre um determinado assunto e chamando para uma aula instrumental no fim. Sempre tem que ter o CTA, tá? Quando a gente gravar um vídeo, é muito importante que vocês nunca esqueçam, sempre tem que ter o CTA. O que que é o CTA? Nada mais é que o call to action, que é quando você chama a pessoa para executar uma ação. Então, imagina, tô aqui falando da dor que o Pilates cura uma dor, e no final eu falo assim: você tem alguma dor? Então vem aqui que a gente vai te ajudar. Então sempre tem que ter essa execução. Ou começa a seguir aqui o nosso perfil, que a gente sempre vai te trazer dicas. Sempre dá uma ação para a pessoa. Nunca deixa ela sair do vídeo sem dar um direcionamento do que ela deve fazer após assistir o seu vídeo, tá? E aqui eu coloquei: não é sobre postar mais, é sobre saber se comunicar melhor. O Pilates transforma vidas. Vocês só precisam mostrar isso. E aqui os três passos para nunca esquecer, que é o que vocês têm que focar muito aí quando é questão de produção de conteúdo ou campanhas, que é focar na dor, na solução e no cuidado. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra, que é sempre pensar quais são as queixas que os alunos mais chegam aqui reclamando. Então, eu vou focar nessa dor. Como eu resolvo isso? Resolvo isso de tal forma, com tal exercício, com tal método, enfim. E o cuidado é a atenção que tem com o cliente. Desde o momento que ele manda a primeira mensagem até o momento que ele visita o estúdio, o cuidado, o acolhimento, ele é muito importante. A gente está criando uma nova funcionalidade aqui na agência que ela analisa, é uma inteligência artificial que ela analisa os atendimentos das academias, dos estúdios, enfim, quando o lead entra em contato. E a gente tem ficado um pouco chocado com o filtro que isso traz, porque muitas vezes o cliente ele deixa de ir por conta do mau atendimento. Se eu falo assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir hoje, acho que eu vou ver se eu consigo amanhã e te retorno. Aí o atendente diz, ok. Não, não pode dizer ok. Tem que falar assim, tudo bem, eu compreendo, eu fico aqui no seu aguardo. Eu posso te mandar uma mensagem amanhã para saber se você vai conseguir vir? Então é sempre fazer um atendimento mais acolhedor, né? Se a pessoa ela entrou em contato, já é porque ela tem um interesse. Então, nunca responder com mensagens frias, sempre ter esse contato, principalmente o Pilates, que é uma coisa muito próxima do cliente, é muito diferente de uma academia que você chega, treina e se você não quer falar com ninguém, você não fala e vai embora. O Pilates, ele não é isso, né? Pelo menos não o Pilates de vocês. Então, a gente ter esse acolhimento aí, esse cuidado é muito importante em todos os fatores. Então, quais são os próximos passos?
Definir as ações de campanhas. Então, já defini aí nos próximos meses o que vocês vão fazer. Mais do que pensar nos próximos meses, agora é pensar em janeiro. E definir cronograma de gravação de conteúdo nas redes sociais. Eu preparei um material, deixa eu ver onde está aqui, para compartilhar a tela. Hum, deixa eu ver. Acho que a tela não está mais aparecendo aí para vocês, né? Que já saiu daqui. Hum. Eu perdi aqui o link. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ali. Olha, eu vou mandar para vocês essa pasta do Drive e nela vai ter. Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Tá. Nela vocês vão encontrar essa parte aqui que é do PDF, dessa apresentação que eu acabei de fazer, e também roteiros de vídeo para esse primeiro trimestre. É um documento, tá? Então vocês conseguem abrir ele e ver ali qual é a sugestão. Então aqui tem janeiro, começar o ano sem dor. E aqui tem um direcionamento de cena e a fala, que é o que a gente sugere aqui que vocês devem falar. E aqui no final, o CTA é a Call to Action, que é o que a gente fala, que é agente solo experimental. Isso aqui é muito importante. Então, sempre pensar aqui na parte da fala e do CTA é o que tem que ser gravado. Então, aqui a gente trouxe algumas sugestões, se eu não me engano, tem 10 sugestões aqui de conteúdos que vão de janeiro até março de conteúdos que vocês podem gravar, tá? O que eu vou fazer também é, assim que terminar a nossa reunião, eu já tinha pedido para a Luma, mas eu vou mandar novamente o, a planilha para gente, a planilha para vocês preencherem novamente a sugestão de conteúdos que vocês querem ver nas próximas reuniões. Nos que vocês preencheram no ano anterior, tinha muito pedido de tráfego. E aí, se vocês sentirem a necessidade disso, vocês ainda posicionem ainda essa semana, que aí eu já deixo fechada a próxima reunião para a gente falar de tráfego, que aí eu trago um especialista de gestor de tráfego para conseguir tocar essa parte com vocês, tá bom? E é mais isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida ou se deu para entender tudinho. Tá fechado o seu microfone, Ana. Não sei se você. Foi. Agora foi. Abri. Então, eu achei que tá bem bacana, né? E, assim, a minha dificuldade ainda tá ainda naquela coisa de pegar os vídeos, pegar os pedacinhos picadinhos, né? E ir juntando, mas do jeito que você falou, que dá para fazer direto e tal, que hoje em dia é até melhor, né? Eu tenho feito assim. O que que acontece? No final do ano, a gente parou no dia 20 e voltamos agora dia 5, né? E eu Uhum. fiz uma obra, aquela coisa, né, lá no estúdio. Cara, eu comecei a postar pedreiro, sujeira, sabe? Como é que vai ficar? E material, comprando tinta. Cara, teve muito engajamento, muito mesmo. Eu subi para você ver, eu tinha 300 e poucos seguidores, fui para 500 e pouco, né? E assim, pessoas já pedindo para entrar em contato, quero saber mais, quero saber sobre Pilates e tal. Tanto é que nessa primeira semana, né, que foi a semana passada, eu já fiz a inscrição de 8 novos alunos. Eu Parabéns. acredito que assim, o vídeo, né, da obra, dessas coisas todas, tenha tenha chamado, né, o pessoal, né, tipo, caraca, tem que voltar, realmente eu preciso voltar e tal. Então, assim, eu tô mais nessa vibe de que não vou.
sabe, não vou fazer o bom inimigo do ótimo, né? Mas é isso. E é isso. Eu O que a tenho gente bastante diz muito, dificuldade com os vídeos. o que a gente diz muito, eu vi que alguém tinha pedido uma aula prática de CapCut. Não sei se vocês ainda. Ah, fui eu. Ah, então, é uma coisa que eu posso trazer aí depois pra gente. Mas isso que você fez, Ana, é muito bom, porque isso gera conexão com as pessoas, gera curiosidade também das pessoas saberem como era, como vai ficar, como que tá esse durante, sabe? Isso é muito importante porque aproxima as pessoas. E o que a gente fala muito aqui no marketing é que o feito é melhor que o perfeito. Então, por isso que a gente tem, hoje em dia, fica tudo muito. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu começo a ver um vídeo que eu percebo que aquilo vai tentar me forçar a vender algo, eu já nem quero mais continuar assistindo. Então, Sim. imagina, uma coisa que eu acho que daria super para vocês também, mas aí é vocês analisar a nível de tempo. Imagina, é começar a postar mais conteúdos falando assim: hoje chegou aqui no estúdio um cliente que estava com muita dor na cervical, um cliente estava com muita dor na lombar, ele trabalha em home office. E aí que eu indiquei 3 exercícios aqui para ele que a gente fez e ele já saiu daqui renovado. Então, se você também trabalha em home office e você sente muita dor nas costas, tenta fazer esses exercícios aqui em casa e depois me conta. E aí filma você ali fazendo os exercícios e tá tudo certo. Então, assim, é um vídeo, os vídeos eles têm que ser nesse estilo que eu falei agora, é tipo um bate-papo, que não é uma coisa que você precisa se preparar, decorar, porque é o que você está habituado a fazer no dia a dia. Então, você só vai abrir a câmera e vai falar para alguém como se fosse para uma amiga. Nossa, amiga, hoje chegou uma pessoa aqui no estúdio com uma dor assim, assim, e eu fiz tal coisa para resolver e já resolveu ali na hora. A gente fez um alongamento que já resolveu. Então, hoje em dia as pessoas elas param mais para ouvir quando elas percebem que é um conteúdo mais fluido, sabe? Sem que não tem tanta preparação, que não tá forçando vender algo, que você não tá, sabe? Eu mesmo quando eu vejo que o negócio é patrocinado, eu já sabe, você, não sei o que, não sei o que lá. Ai, já nem quero ver. Exato. Porque E hoje em tá dia tá muito todo assim, mundo né? fazendo isso. É, E não é, eu acho que assim, tem que ser uma coisa mais objetiva, porque a gente não tem muito tempo, né? é. É a mesma coisa, tem, às vezes, né? Tipo, eu queria um aparelho novo, né? Que é um aparelho de frente na parede, né? E tal, né? Aí entrei em contato. Cara, a mulher me mandou um questionário. Quanto tempo eu tinha de estúdio, quanto isso. Eu falei, ela, minha filha, olha só quero saber o valor, só isso, mais nada. Se eu preciso ou não desse aparelho, quem tem que decidir sou eu, não é você. Sabe? Cara, não dá. Eu Aí, quero quanto tempo você comprar. tem Aí de eu quero estúdio? comprar. Quanto tempo não sei o quê? Você é formado em quê? Você, cara, não tô aqui para passar minha vida, entendeu? Eu quero fazer. E eu acho que com a gente é a mesma coisa, né? Eles querem saber das coisas e tudo, mas querem uma coisa realmente mais fluida, com certeza. Eu não sei o método de vocês, mas a gente tem cliente, por exemplo, que não passa o preço por WhatsApp. E aí eu acho isso Ah, eu passo. absurdo. Eu acho isso absurdo porque eu não vou Ah, no eu passo lugar se eu não tenho logo lugar para para pagar. quer, não quer, tchau. É. É isso, Ah, não. porque eu acho que a gente tem que já também selecionar o lead. Ah, eu vou dar um exemplo. Eu fui no estúdio de Pilates. Eu não sei quanto é. Às vezes eu nem tenho dinheiro para pagar. Você perdeu tempo ali na Sim, aula, porque seu atendimento pode ter sido incrível. Eu tenho uma coisa comigo que eu não julgo o preço de ninguém, de nenhum prestador de serviço, de nenhum serviço, eu não julgo. Não é que esteja caro, eu só não tenho dinheiro para pagar aquilo naquele é momento. isso aí. É Logicamente, se isso aí. eu vou num lugar que me dá um mega atendimento, cria em mim aquele sentimento de, meu, eu tenho que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para frequentar esse lugar. Mas nesse momento, não tem o que você faça que eu vou poder pagar. Então, por que que eu É não vou isso. querer te dizer meu preço, sabe? Então, eu tive esse problema, por exemplo, com uma escola de cursos aqui em Portugal. Eu quero fazer um curso de sommelier. E eu mandei mensagem para eles. Ai, mas aí você pode vir presencialmente? É no Porto, fica 40 minutos aqui da minha casa. Eu falei, olha, não dá. É que eu tô em Portugal. Aí, ai, mas então eu posso fazer uma chamada de vídeo com você? Leva de 30 a 40 minutos para Ah, explicar o curso. Eu falei, não, que mas eu não quero isso, entender gente. do curso ainda. Eu quero só saber quanto o curso é para saber se eu tenho dinheiro para pagar. E aí, se eu tiver, eu vou me interessar sobre a grade do curso. Ai, mas essa informação a gente não passa. Eu falei, Sim. tá bom, então obrigada. Porque eu não vou dispor de 40 Olha minutos aí, de perdeu o trabalho, cliente. não vou. É Então, isso aí. para mim não É isso funciona. aí. Então, Eu acho terrível, eu acho horrível. e todo Eu mundo acho hoje, horrível. como Tudo bem você que você tem que dar falou, uma sondada, né? Você tem que dar uma perguntada e tal.
É, Sim, beleza, mas, pô, passar preço para eu, hein? Ah, não gosto não. Vou olha a até me senhora meter. Eu casada. nem, eu nem ia falar Ah, nada. Tem que é beça ela. Não, mas só pontuando sobre isso. Depois eu quero falar com vocês mesmo. Depois eu vou falar. Mas sobre isso eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ser assim. Porque a gente trabalha com um público que não é high ticket. O nosso estúdio, ele não é um estúdio do tipo uma coisa monstruosa que a pessoa vai pagar R$ 500 para fazer pilates. Não é o caso. A gente trabalha com um plano bom, com valores acessíveis. Então, assim, não é algo que o preço seja um limitador para a gente. A maioria dos estúdios estão bem alinhados com a região. Se tiver acima, vai ser um pouquinho acima, nada absurdo. Então, assim, não é uma coisa que vai fazer com que a pessoa deixe de fazer uma aula com você, porque, ai, viu o preço. A única coisa que a gente fala é isso que vocês também falaram, tipo assim, é se conectar com a pessoa, não é do tipo, eu quero saber preço. Pum, joga uma ah, tabela, não, copia e sim. cola, entendeu? E não se conecta com a pessoa. A gente tem aquele textinho que vai meio que faz uma conexão com a Sim. pessoa e tal, mas não de ficar limitando, porque nem é nosso objetivo. Se a gente tivesse um preço Isso. exorbitante, de repente, tipo, a franquia em si, quando a gente vai vender a franquia, eu não gosto de dar, apesar de ser bem, bem abaixo de qualquer franquia, eu não acho legal eu sair dando preço, porque de fato eu preciso conversar com a pessoa, até para sentir se não é uma pessoa maluca, né? Vamos supor, vai uma pessoa Sim, sim. doida Sim. e vai querer entrar para a franquia, eu vou falar que a franquia é R$ 200 mil.